Olá, pessoal. É com prazer que iniciamos a segunda semana do curso Habilidades e Tecnologias na Contemporaneidade pós-Coronavírus. E essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre inteligência emocional, a entender um pouco por que essa habilidade é relatada em todos os relatórios de habilidades para um futuro próximo. Na verdade, ela já é uma das principais habilidades que influenciam hoje em dia no mercado de trabalho. E a gente vai entender quais são os quatro pilares, as 12 competências, e vamos entrar mais um pouco no estudo e nas práticas de inteligência emocional. Não vai ter como cumprir todo a gama sobre inteligência emocional em uma semana, isso seria impossível, mas a gente vai entrar num ponto que eu acho fundamental sobre isso. E a gente vai conversar mais sobre inteligência emocional essa semana. Espero que seja uma experiência boa, tanto para você, que para mim, só de preparar essa semana já foi uma experiência maravilhosa. Então, bora lá. Pessoal, isso é uma apresentação que eu fiz em 2017 para um evento que era chamado GFL, Go Fund Learning, alguma coisa desse tipo. Que era sobre essa nova tendência que é o chamado long learning, que é o que você tem que aprender ao longo da vida. É quebrar aquele estigma que a fase de aprendizado ela termina quando você termina a faculdade ou o ensino médio e na verdade ela vai necessitar que seja estendida durante toda a vida devido às mudanças que acontecem no mundo cada vez mais rápido. Então, ah, aqui foi como eu me apresentei na época, engenheiro, é uma coisa que eu ainda tenho muito orgulho e falo com convicção, ainda sou engenheiro, mas minha principal função hoje é professor. Como vocês sabem, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Pesqueira, e é com muito prazer que adoto essa profissão e que carrego com orgulho. Mas a que mais me define é um eterno curioso. Eu sou um cara que sempre tenta identificar quais são as novas vertentes de tecnologias, o que é que tem para aprender de novo e como é que eu posso me colocar atual dentro de todas essas outras pessoas que eu tenho, que é o engenheiro, o professor, o líder de projeto, entre mais. E aí a gente chega. é, E para quem mais longe aprendendo? Para que esse negócio de long learning, é, de aprender o resto da vida? Basicamente é para ter sucesso. E aí entra aquela pergunta que a gente já fez uma vez, que é o que é sucesso? Ah, como definir essa característica que ela é tão abstrata? Ela depende de cada um. Por isso que nosso primeiro módulo era a primeira pergunta: o que é sucesso? E sucesso ela vai depender da pessoa e vai depender do momento que essa pessoa esteja. E essa pergunta ela vai aparecer durante todo o curso. E será engraçado no final e interessante analisar quais serão as respostas no final sobre sucesso e no começo do curso. Será que esse curso ele consegue mudar ou abrir sua mente para uma nova definição de sucesso? E aí, para muitas pessoas, sucesso pode ser dinheiro, pode ser não trabalhar o resto da vida, pode ser festa, pode ser amores, pode ser extravagância. Isso vai depender de cada um. Para mim, sucesso é me manter atualizado para impactar pessoas a cada dia. E para que danado, a inteligência emocional ela tem que entrar nesse aspecto de sucesso, de skills, de novas habilidades. Basicamente, pessoal, porque há um estudo que mostra que 20% dos seus resultados se define, deriva do seu QI. O QI é a inteligência intelectual, que é basicamente todas aquelas suas habilidades que você aprende na escola, matemática, português, o quanto você é bom numa daquelas técnicas que foram
ensinadas na escola. Contudo, 80% do sucesso de um profissional, ele vem dos outros fatores. E aí entra inteligência emocional, entra sorte, entra time, entra diversas coisas. E por que estudar inteligência emocional? Porque basicamente começamos a estudar aos 6, vamos dizer que termine aos 26, durante 20 anos nós recebemos instruções de como adquirir QI. E esse QI é responsável por 20%. E a inteligência emocional, ela entra nessa necessidade de conseguir suprir esses 80% de chance de sucesso. E, infelizmente, ainda são poucas as universidades e escolas que trabalham essa habilidade dentro desses 20 anos de estudos didáticos. Então, a inteligência emocional é muito importante por isso, porque basicamente é uma habilidade que a gente não teve a oportunidade de aprender durante a escola e que é muito demandado pelo mercado e que pode ser um dos fatores de sucesso na sua vida. Mas aí você pergunta, professor, tá, mas o que é inteligência emocional? E aí a gente entra no que é inteligência emocional de acordo com um psicólogo chamado Daniel Goleman, que ele define que inteligência emocional, na verdade, é uma área a ser estudada que é definida por 4 pilares. E esses pilares são autoconsciência, autocontrole, consciência social e destreza social. E aí, no autoconhecimento, está o primeiro ponto, que é a clareza das suas emoções. O quanto eu tenho noção do que eu estou sentindo. Na parte de autocontrole, a gente tem o controle emocional, ela é um passo a mais. Eu sei o que eu estou sentindo, eu sei que eu estou com medo, mas eu consigo controlar esse medo, gerir esse medo, que mesmo com medo eu consigo fazer as coisas. Mesmo tímido eu consigo fazer as coisas. É um controle de não deixar as emoções nos dominar. Segundo é a orientação a objetivos. Então, são pessoas que conseguem definir metas e cumprir metas. Então, isso ele vem muito do autocontrole, por quê? Porque todo mundo conhece a procrastinação, a vontade de ficar no WhatsApp, a vontade de ficar no Instagram, agora tem o TikTok. Então, como dentro de todas as minhas vontades e desejos eu consigo cumprir as metas que eu defini? O terceiro, dentro de autocontrole, é adaptabilidade. Foi aquilo que a gente já conversou no primeiro módulo. O que é adaptabilidade e o que é resiliência? Tem uma diferençazinha entre as duas que a gente já conversou. Mas o processo de você se adaptar a mudanças, ela vem muito desse controle das emoções. Exemplo, num tempo de pandemia desse, que nós não sabemos se teremos acesso à saúde, a como será o mundo depois, a como o meu emprego vai ser, conseguir gerir essas emoções de tal forma que eu consiga aprender alguma coisa para sair desse momento ainda mais forte do que eu entrei, isso é adaptação. É conseguir, em momentos de caos, em momentos muito difíceis, manter a tranquilidade para verificar quais são as metas e sair dali mais forte. E o último dentro de autocontrole é visão positiva. E visão positiva é saber que você está fazendo o melhor. Tem uma diferença que o pessoal fala muito entre os Estados Unidos e o Brasil, que é já na parte de se comportar em frente a um problema. No Brasil a gente geralmente diz, não, eu vou ver o que dá para fazer. Se você chegar com um problema com uma pessoa, vamos dizer, nessa época, como dizer, hospital, a gente sempre vai ver o que vai dar para fazer. Vou ver aqui porque a condição está difícil, está superlotado, realmente está. Uma diferença que o pessoal fala muito, principalmente quem vai para o Vale do Silício, é que nos Estados Unidos a resposta padrão é eu vou fazer o meu melhor. Então, a visão positiva é eu estou fazendo o meu melhor. Resultados aparecerão. Se isso é fracasso, se isso é sucesso, a gente vai definir um pouquinho mais na frente desse curso. O outro é consciência social, pessoal. E consciência social, ela envolve principalmente empatia. É você saber gerir não só as suas emoções,
É saber identificar e gerir suas emoções, mas também identificar e gerir as emoções dos outros. E quando você consegue isso, você consegue ter uma clareza organizacional. Como é que eu falo com cada pessoa? Como é que eu me dirijo a cada pessoa? Imagine que você trabalha em um ambiente que você possa falar de um par como você até. Um minutinho, pessoal. Até pessoas. Deu uma ajustadazinha aqui no volume. Até pessoas que é seu CEO, que é seu presidente. Então, como é que você consegue manter essas relações? Elas são complexas. Cada pessoa tem um sentimento. Tem um chefe meu que eu gostei muito de uma frase que ele dizia, era que as pessoas são carentes, Felipe. As pessoas precisam de atenção. As pessoas precisam de um bom dia. E isso para mim ficou muito claro, eu acho que eu já comentei com vocês, que foi quando o pessoal que abria vala numa obra que eu trabalhei, é, se você desse um bom dia a ele, ele trabalhava mais rápido. Então, como as pessoas demandam carinho, como as pessoas demandam atenção. E consciência social é isso. E aí, depois de consciência social, a gente tem a destreza social, que é quando você já tem essa clareza de organização, mas agora você é um líder. Você tem uma característica de liderança. Você consegue influenciar pessoas. Você consegue ser um gerenciador de conflitos. E você consegue gerir muito bem o trabalho em equipes. Por fim, você consegue ser um coach e mentor. A palavra coach ela está muito banalizada, porque o pessoal que trabalha com coach diz que tem mais coach do que gente no mundo, né? Então, ela foi muito banalizada, mas o coach é um treinador. Imagine que você joga futebol e tem um cara olhando você jogar e consegue perceber onde você pode melhorar. E ele consegue falar para você onde você melhora, lhe dar instruções e você melhora. Apenas pela arte de observar, de identificar onde você pode melhorar, de identificar suas emoções, saber como falar a coisa certa. Geralmente falar as coisas certas não são fáceis. Então isso tudo representa a gama de habilidades e competências de inteligência emocional. Professor, é muita coisa para estudar. Por que eu tenho que estudar isso? E aí, pessoal, a resposta do que por que estudar isso, ela vem muito de um estudo da Harvard. E nesse estudo, começou em 1938 e já analisou quase 700 pessoas, desde estudantes de universidades renomadas até moradores de bairros pobres de Boston. E identificou que realmente deixam as pessoas felizes. O autor desse trabalho e os sucessores deles têm um curso mais concorrido de Harvard. E aí eles mostraram que o que nos mantém feliz e saudável ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então é basicamente como você se relaciona com seu pai, com sua mãe, com seus colegas, com seu namorado, com sua namorada, com as pessoas do seu trabalho. E o quanto você consegue manter laços duradouros. Isso, no final, é o que fazem pessoas felizes. Então, a inteligência emocional ela vai muito disso, de você se entender, porque você se entendendo, você consegue se expressar melhor. Você se expressando melhor, você consegue também entender as pessoas melhores e conseguem assim manter laços duradouros. E de acordo com a pesquisa da Harvard, ser mais feliz. E aí a gente tem o intuito de começar com o primeiro passo. Tudo começa devagar. E aí, neste módulo, nesta semana, a gente vai concentrar nossos estudos e nossas atividades e nossas descobertas na parte de autoconsciência ou autoconhecimento, na parte de clareza emocional. E aí, o que é autoconsciência? Então, autoconsciência é a arte de observar a si mesmo e saber exatamente o que está sentindo e formar um vocabulário sobre isso. É denominar as emoções. Isso aconteceu comigo, pessoal, recentemente, e para mim foi muito claro. Eu estava para defender o meu doutorado e 2 dias antes eu estava mal, eu não conseguia ensaiar, eu não conseguia treinar a minha apresentação.
Até o momento que eu parei e perguntei, o que é que eu estou sentindo? E aí o sentimento era de medo e de ansiedade. E aí, por que eu estou sentindo medo e por que eu estou ansioso? Medo porque, apesar de todo o trabalho, de todos os resultados, de todas as publicações, havia um risco de não ser aprovado. Ela era mínima? Era, devido a toda a aprovação que já tinha tido do orientador, de pessoas que eu conheço. Mas havia uma probabilidade. E por isso eu tinha medo. E depois, porque eu estava ansioso com aquilo? Isso era uma coisa que eu queria tanto, demorou 4 anos. E aí eu percebi que eu estava ansioso, não só com a apresentação, mas com pós. O que é que seria da minha vida depois de 4 anos? Eu tinha um marco. Depois desse marco, eu tenho que descobrir basicamente uma nova vida. E como seria essa nova vida é sempre interessante. Então, quando eu senti e nomeei esses sentimentos, para mim foi muito mais fácil passar esses 2 dias até a apresentação. Porque quando batia aquele embrulho na barriga, quando dava aquele aperto no coração, eu dizia: isso é medo, isso é ansiedade. E não tem como eu lutar contra eles, eles vão acontecer. E me tornou muito mais fácil até a banca, que graças a Deus aconteceu tudo ok, tudo como esperado, e agora estou numa nova fase da vida e esse curso faz parte disso. Tá, professor. Então a autoconsciência é importante porque quando eu me entendo, eu consigo ter melhores resultados. Sim. Mas como é que isso se dá? E aí, pessoal, eu gosto muito de uma definição que o nosso cérebro ele é formado por 3 camadas, que é a parte primeira que foi desenvolvida, que é essa partezinha laranja, que é a parte reptiliana, é uma parte em que a gente não tem controle sobre ela, é o nosso subconsciente, e que muitas coisas elas ficam guardadas aí dentro. Depois a gente tem a parte emocional, que é uma área desenvolvida mais recentemente. E temos a parte mais recentemente desenvolvida, que é a área, o novo cérebro, e principalmente aqui a área pré-frontal, atrás da nossa testa, que é a parte que nos permite raciocinar, tomar decisões e tudo mais. Qual o problema disso, pessoal? Essa parte aqui, ela demanda muito energia. A parte que menos demanda energia é essa partezinha do subconsciente. E o nosso cérebro ele é uma ótima máquina de economia de energia. O que ele aprender de forma mais rápida, ele consegue descer para o subconsciente. Exemplo, quem dirige? Quem foi dirigir a primeira vez, eram 3 pedais, tinha que dar seta, tinha que olhar para frente, tinha que olhar para 2 retrovisores e olhar para mais um no meio. Você olha para onde, você aperta aqui pedal, você faz o quê? E aí o tempo vai passando, você vai pegando o hábito. Hoje o pessoal dirige até no WhatsApp. E aí tivemos diversos problemas por conta disso, não faça isso. Mas por quê? Porque o ato de dirigir, ele foi para o subconsciente. Ele foi para essa partezinha laranja que demanda menos energia. A gente já faz as coisas sem perceber. Basicamente, você já se deparou com alguma situação em que emocionalmente você tomou uma ação sem saber por que você tomou aquilo? E se você observar nessas reações, você tem 2 opções: ou você corre ou você luta. Então, essas ações elas vão depender de pessoas para pessoas e também vai depender de ocasiões. Tem hora que você corre, tem hora que você luta. E aí o importante é você começar a entender onde estão as situações ou quais são os gatilhos que lhe levam a agir dessa forma. Exemplo, um dos casos é trânsito. Quem mora em cidade grande geralmente perde muito a paciência, perde muito a razão no trânsito. Para mim, tem uma condição fundamental: fome. Eu tive a oportunidade de participar de um intercâmbio e o pessoal dizia: ó, chama Felipe para qualquer coisa, para qualquer lugar, ele vai, ele é de boa. Mas se ele disser, tô com fome, para. E realmente é assim, pessoal. Se eu tiver com fome, eu fico chato, eu fecho a cara. Eu sei disso, por isso hoje eu já tento andar com alguma comida ou fazer programas que eu sei que vou parar com uma certa frequência para comer. É uma das coisas que eu mais gosto. E quando eu não tenho, eu perco a razão. E aí, o segredo é exatamente esse: é você compreender quais são as emoções que lhe fazem perder a razão.
e começar a nominá-las, começar a entender como é que ela funciona para poder você ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência. E aí você me pergunta, professor, então como é que eu faço isso? Como é que eu venço esse jogo contra minhas emoções? E aí a primeira coisa que não é vencer o jogo, é você ter a clareza das emoções. Isso não é uma briga, isso não é quem vence. Na verdade, é a harmonia da convivência com suas emoções que vai lhe trazer os resultados. Então, a clareza da emoção é, embora não possamos facilmente determinar o tipo de emoção que a gente vai sentir, a gente não sabe se uma situação vai vir tristeza, alegria e tudo mais, mas a gente consegue, em geral, escolher o que pensar. Então, como é que eu penso naquilo? Professor, não entendi. Aconteceu comigo recentemente, eu defendi meu doutorado agora no meio da pandemia, no mês de abril de 2020, comecinho de abril de 2020, e eu me passei numa situação em que eu estava procrastinando muito, faltavam 2 dias para a apresentação, e eu não estava treinando como eu deveria treinar, ou como normalmente eu treino para fazer uma apresentação. Eu estava procrastinando, comendo muito, tentando o joguinho e não fazia aquilo que eu tinha que fazer, que era treinar a apresentação. E até um dado momento que eu perguntei, o que é que eu tenho? E aí eu consegui identificar e nomear 2 sentimentos, que era medo e ansiedade. E o medo vinha de ser julgado. Apesar de o doutorado ele estar muito bem encaminhado, com resultados muito positivos, orientador dando aval, várias pessoas que leram o doutorado dando aval, dizendo que estava muito bom, que ia ser aprovado, o passar por julgamento ainda é difícil para mim. E essa eu só tive que aceitar. Essa eu aceitei que eu ia ter que ser julgado porque era um protocolo a ser seguido. E o outro vinha muito da ansiedade. Inicialmente eu achava que era a ansiedade de ir apresentar, de estar ali sendo julgado. E após um pouco de análise, de reflexão, eu percebi que a ansiedade na verdade era do pós. Que o doutorado, basicamente, ele é uma etapa que teoricamente terminou sua vida acadêmica. O Silvio Meira, fundador e um dos gerentes do Posto Digital de Recife, ele diz que é a alforria. A partir daí você pode pesquisar o que quer e viver academicamente como você deseja. E ela é basicamente um portal para quem está na academia há muito tempo. E eu não sabia como era a minha vida depois, assim, mesmo tendo alguns pensamentos, algumas metas, é um novo. E um dos novos que aconteceu foi esse curso. Então, em vez de ansiedade e medo, eu tentei transformar isso, tá? Então, isso na verdade é uma libertação. A partir de agora, eu posso desenvolver aquilo que eu quero, eu posso pensar da forma que eu quero, eu posso planejar e executar, desenvolver pessoas. E aí vem um sentimento de liberdade que facilitou eu conviver naqueles 2 dias. Não foram fáceis, mas tornaram um processo mais calmo e com maior resultado. A banca, graças a Deus, foi super boa. E como é que dá essa clareza de emoções, pessoal? E aí uma coisa que eu já digo, pensamento positivo é o caramba. Meu nome é pequeno, pô. E aqui não tem aquele papinho de copo meio cheio, meio vazio, vejo o copo. Para engenheiro, se o copo está na metade, ele está na metade. Se é para encher ele, vamos verificar quais são as melhores soluções para encher. Se é para beber água, vamos beber a água. Isso é a diferença da mentalidade positiva, daquela que acha que está meio cheio, que vai dar certas coisas, para a atitude positiva. Que é analisar dentro de um certo problema quais são as soluções que eu tenho e qual a melhor solução tomar e fazer a única coisa que transforma, que é fazer. Então a atitude positiva é analisar o problema, analisar as soluções, tomar uma solução e tentar fazer. E isso vem através, nesse caso, de um framework descrita nesse livrozinho aqui, ó. São os 10 principais artigos da Harvard Business Review. E no caso desse framework, ele é neste livro, marquei, o número 8, chamado Agilidade Emocional, da Susan David, que também escreveu esse livro, chamado Agilidade Emocional. Pessoal, eu tenho esses livros. Quando a gente voltar da pandemia, aqueles que tiverem vontade de ler, podem me pedir emprestado. Vai ser um prazer emprestar esses livros a vocês.
Tem outros tantos aqui, que a gente vai falar mais sobre eles ao longo do curso. E aí, como é que se dá isso, pessoal? Basicamente, a primeira coisa é entender uma situação difícil. Então, exemplo, pedir aumento, ter um feedback negativo, brigar com a mãe. No meu caso, apresentar o doutorado. Então, aquilo era uma coisa difícil para mim, era uma coisa que estava me perturbando, que não estava me permitindo fazer as coisas como eu queria. E aí, qual é o pensamento que vinha na minha cabeça? O pensamento era: será que isso vale a pena? Foram 4 anos, é desgastante um processo. É, será que eu sou merecedor? Vinha muito isso também. Será que o meu trabalho é merecedor? Apesar de todo mundo dizendo, vinha um auto-questionamento. E aí, coisas podem vir na sua cabeça. Meu chefe não gosta de mim, eu não sou valorizada, ninguém me entende. E esses e outros pensamentos. Eu queria que vocês pegassem um lápis e um papel e fossem me acompanhando, refletindo. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Qual a situação difícil? Qual o pensamento vem na minha cabeça? E aí eu chamo a atenção, pessoal, peguem situações não tão difíceis, não tão grandes problemas. Vamos começar devagar. Às vezes, grandes problemas nós precisamos de ajuda. E aí o IF ele tem uma equipe técnica com psicólogas, com psicólogas, pedagogas, para acompanhar vocês se for necessário. Mas vamos começar devagar. Exemplo, briguei com minha mãe. O que é que tem? Ou briguei com meu namorado. Ou tenho medo de apresentar na frente da sala. Tenho medo de falar em público. O que é que vem na minha cabeça? E aí reflita, em que medida estou evitando esse pensamento? Então, em que medida eu estava evitando o pensamento da banca, o pensamento que eu ia ser julgado? No meu caso, era muito, porque eu estava comendo, eu estava fazendo joguinho, eu estava fazendo qualquer coisa, menos treinar para a banca. Então, em que medida está evitando esse pensamento, tentando fazer com que ele vá embora? E aí, a próxima parte é, em que medida isso se torna verdade? Em que medida aquele pensamento de será que eu sou digno de ter um título de doutor? Será que meu trabalho é bom? Eu estou deixando que ele me oprima, que ele me afaste do objetivo, que ele não permita que eu me desenvolva. E na hora que eu entendi isso, a gente vai para o próximo passo. Qual o sentimento que essa situação evoca? Que aí veio aqueles dois, que é o medo e a ansiedade. E, e aí é um trabalho, ele tem que ser nomeado. Ele tem que saber qual é a, o motivo ali. Pode ser raiva, tristeza, medo, angústia. Tem um livro muito bom que fala que raiva, na verdade, ele mascara algum sentimento. Então, tô com raiva. Tenta ver por que tá com raiva. Porque essa pessoa me magoou numa coisa que eu não gosto. E eu me senti injustiçada. Porque essa pessoa falou de um valor meu que era muito importante. E aí, nomeando o sentimento, a gente vai pro sexto passo, que é em que medida estou evitando esse sentimento. Em que outras situações esse sentimento aparece e faz com que eu fuja dessa situação. Exemplo, para mim, ainda ser julgado, ele é um processo. Então, o quanto esse medo de ser julgado me afasta de oportunidades. Exemplo, eu pensei muitas vezes fazer esse curso, vai ser um curso online, ele vai estar público. Muitas pessoas podem não gostar, podem falar de mim, e isso para mim é um desafio. Mas ele torna-se um desafio mais fácil quando eu entendo que eu estou no meio de um desafio. Senão eu estava procrastinando para fazer esses vídeos e tudo mais. E aí vem o sétimo, que é em que medida eu estou assimilando esse sentimento. O quanto eu estou tornando ele verdade. Eu não sou bom e dessa forma ser julgado é um perigo. Não, eu sou bom. Eu entendo qual é o problema. E a partir de entender esse problema, eu posso ressignificar ele. E aí a gente entra no último passo, que tem um framework que diz que pensamentos, sentimentos dominam as ações. E aí, quando a gente entende qual é o sentimento que está ali, a gente consegue ressignificá-lo, muitas vezes a gente consegue ter resultados muito melhores. E a pergunta é: o que é que eu poderia mudar nesse sentimento? Como é que eu aceito esse sentimento? Eu tenho medo de ser julgado, mas como é que eu mudo ele? Tipo, eu sou bom e por isso eu preciso ser julgado. Eu sou bom e por isso eu preciso passar o meu conhecimento. Ou, e aí vai depender da situação. Porque tem um framework muito interessante também que diz que
Situações ou percepções, elas geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, na hora que eu mudei aquela minha percepção do medo, da ansiedade, para um momento de liberdade, de tipo, sim, meu trabalho é bom e eu preciso ser julgado por isso, e como aconteceu, foram vários elogios, ele mudou o meu jeito de pensar, que mudou o meu sentimento, que mudou minha ação. E minha ação foi, sim, vou treinar durante 2 dias, e que mudou possivelmente o resultado. A apresentação foi elogiada. Isso só aconteceu na hora que eu entendi qual era o sentimento que eu estava sentindo. E aí vem a pergunta: o que é que você pode ressignificar para melhorar seus resultados? Porque isso traz diversos benefícios, como maior autocontrole, uma vida mais saudável, maior reconhecimento e diminuição da ansiedade. Para mim, isso é o principal. Na hora que eu entendo o que eu estou sentindo, parece que a ansiedade dá uma baixada assim, ela faz. Porque a autoconsciência, ela permite isso. Ela permite a gente atacar o problema onde está o problema. E não ficar correndo, gastando energia para atacar coisas que não são um problema, ou culpar pessoas que não são um problema. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier, que é: se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo final. E a pergunta é: o que é que você pode ressignificar, se desenvolver, estudar, aprender, de forma que você tenha resultados melhores, que você tenha mais felicidade, que você se conecte com mais pessoas, que você tenha o sucesso que você almeja. E aí, nessa parte, como a gente foi dito, nós vamos centrar nosso estudo e nosso trabalho, nosso desenvolvimento no autoconhecimento. E aí, o próximo passo é um passo da vulnerabilidade, que é um TED Talk da Brené alguma coisa, que fala sobre vulnerabilidade, Dane Brown, que fala sobre você aceitar suas fraquezas, seus sentimentos, como você aceita isso e tem uma vida muito mais leve, com muito mais resultados. Depois a gente vai falar sobre impressões. Esse é um desafio que vai ter até uma tarefa que é: você acha que você consegue se esconder? Você acha que você consegue esconder alguma coisa que você sente, que você não queria que os outros soubessem? E a gente vai fazer um testezinho para saber. Será que a gente consegue se esconder? E depois a gente vai entrar num grande mergulho de autoconhecimento que vai chamar de bagagem. Quais são as bagagens que nós trazemos que nos definem? Como é que essas coisas nos definem? E vai ser muito intenso. E aqui tem dois outros materiais que vão ser liberados só para aqueles que terminarem até a parte de bagagem. Porque aqui a gente já tem muito conteúdo, já tem muita coisa boa. Mas aqueles que quiserem ir mais profundo, terminarem o bagagem, a gente vai falar sobre âncoras. As âncoras da carreira, basicamente, elas são testes que definem seu perfil profissional. Quais são suas motivações, como é que você consegue se encaixar ou não no emprego, ou por que você se encaixa ou não no emprego. E depois a gente vai entrar nos porquês. Na verdade, é um mergulho mais profundo nessa parte de bagagem. Então, pessoal, respire e não pira. Vamos lá, vai ser legal. Espero vocês na próxima aula.